Então, nós temos que entender primeiro o conceito para depois utilizar, né, basicamente a ferramenta que trabalha com esse conceito. Então, a gente vai ver um pouquinho de conceito sobre Business Intelligence. Vocês já viram alguma coisa a respeito? Já imaginaram isso? Eu sei que a Tânia já sabe, é expert já em Power BI, né? Mas vocês já viram isso? Como que tá? Não sou expert, eu tenho Power BI no meu computador e no meu celular, porque eu estava no curso, só que daí, devido a tanta demanda de trabalho, eu Ah, parei o curso que curso que você estava fazendo, Tânia? de Power BI pela... Ai, como que é o nome da escola? Data Science. Professor Del... Isso. Ah, você estava fazendo o curso lá do pessoal da Data Science. Olha, esse aí é um dos que eu ia falar para vocês continuarem, porque a gente não vai ver tanta coisa aqui, né? A gente só Então, mas tem. como tem muito trabalho da faculdade, tem trabalho fora, tem a casa, não tô deixando até de comer às vezes, tá difícil a coisa, não tá nem dando pra respirar. Então a gente tem que parar alguma coisa, então eu parei com o curso, mas É, estava gostoso. que legal, você estava conseguindo entender bem, né? Eles explicam muito bem, né? Sim. Eu também, eu já fiz aquele curso lá, é bem legal. A E explicação é cadenciada, aí o cara volta várias vezes, te ensina passo a passo, onde você tem que colocar o mouse para clicar. Pô, eu achei muito legal aquilo, muito didático, é legal mesmo. é. E todos os cursos deles são naquele nível lá. Eu gosto também bastante. Mas beleza. Então, assim, aqueles que já fizeram, né, pelo menos os módulos introdutórios lá, esse conceito que eu vou passar aqui, com certeza vocês já dominam, né? Mas é importante, né, a gente enfatizar, porque pode ser que fique alguma dúvida quando a gente começar a trabalhar com Power BI, né? Então é isso que é importante, assim, quando a gente faz a fundação sólida, né, a casa pode ser erguida de maneira bem tranquila, né? Mas quando a fundação é meio molenga, né, não está muito sólida, né, pode ser que a casa não fique em pé por muito tempo, né? Então é por isso que eu coloquei pelo menos uma aula, né, falando sobre o que é Business Intelligence, tá? Vamos ver então isso aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Até aqui, tá tranquilo? Acho que não tem, né? Tranquilo, né? Muito bem. Eu já pus para gravar aqui, já pus para gravar. Vocês estão vendo a tela aí, tranquilo? Sim. Vamos lá Sim. então. Não sei se vocês já ouviram falar, né, disso, né, que a quantidade de informações hoje em dia é uma coisa absurda, absurda. Só para vocês terem uma ideia, né, como que nós estamos avançando em termos de quantidade de informação. Isso aqui tem num livro, né, sobre informação, né, ou seja, gestão da informação, que em uma única edição de domingo do New York Times. E aí a gente pode falar também que pode ser o estado de São Paulo aqui, né, no Brasil, uma única edição de domingo do estado de São Paulo ou do New York Times, né, existe ali, né, tanta informação que ela é superior ao que uma pessoa normal, né, média, né, ali não da classe imperial lá, não da classe lá dos que tinham muito poder, mas uma pessoa média, né, na idade lá no século 17 aproximadamente, 1600, 1700, né, 1600 aproximadamente, lá na Inglaterra ela poderia ver ao longo de toda a sua vida, Então, é que as pessoas não viviam muito, né? Nessa época aqui, a gente teria aí uma expectativa de vida média em torno de 45 anos aproximadamente, tá? Então não era muito, né? Mas veja, 45 anos o que uma pessoa teria de contato com informação
estaria hoje dentro de uma edição de domingo, né, de um jornal de grande circulação. Não é incrível isso? O Piva, será que é por isso que às vezes dá vontade de desmaiar? É muita informação no cérebro e ele não aguenta? Ou você parece que você está fora de si, assim, tem muita coisa chegando e não dá para processar? Rapaz, então, isso aí é muito interessante essa informação. Tem um livro chamado Ansiedade da Informação, né? É justamente isso que causa esse volume tão grande de informação. A gente começa a não dar conta, né, de fazer. E existe um gráfico muito legalzinho desse livro da Ansiedade de Informação. Ele fala assim, ó, deixa eu pegar aqui um pincel aqui, deixa eu ver, aqui, ó. Ele fala mais ou menos isso aqui, ó. Vamos imaginar um gráfico, tá? Ó. Então tem um quadrante aqui x e y, né? Então o que está acontecendo com a informação hoje, né? Ela está crescendo, né? Ó, exponencialmente, né? Só que o que acontece? O nosso entendimento, a forma como nós interpretamos, ou até mesmo a nossa capacidade de interpretação, ela também tem o quê? Uma curva exponencial para baixo, assim, ó, tá? O que quer dizer isso? Que quanto maior o volume, então isso aqui, ó, é a quantidade, né? Então eu aumento aqui a quantidade, seja de informação, que é o vermelho aqui, seja de entendimento da informação, que é o verde. Então, olha só que interessante, quanto maior o número de informação, a nosso entendimento, a nossa capacidade de compreensão daquela informação, ela, ó, vai reduzindo. Então, olha só, se você tiver muita informação, a sua capacidade de retenção dessas informações, olha só como ela reduz. Agora, se você tiver pouca informação, você tem uma alta taxa de retenção, de compreensão e assim por diante. Então, Hudson, é exatamente isso. Então, se você está aqui, ó, nesta parte do gráfico aqui, você fica muito ansioso porque você não dá conta de absorver toda essa informação. O que você tem que começar a fazer? A descartar coisas que não te agregam valor até chegar, ó, a esse ponto de equilíbrio aqui. O ponto de equilíbrio é o ponto ótimo aonde a quantidade de informação e o seu nível de compreensão chegam num ponto adequado. Se for possível descartar mais um pouquinho, ó, mais um pouquinho indo para cá, ó, é melhor, porque a tua compreensão vai ser melhor. Entenderam agora o porquê que ficar aí acessando redes sociais e vendo notícia, e aí ao mesmo tempo olhando lá para a televisão, aí vendo um livro e assistindo aí as aulas de informática aplicada, né, do professor Piva, e ao mesmo tempo tudo, a coisa não vai funcionar? Nossa, professor, agora o senhor explicou, resumiu minha vida. É bem isso que acontece comigo. Mas nós mulheres conseguimos fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. Não começa com ideia não, mas Tânia. é que você chega numa começa com idade, ideia Tânia, não, que que você o não mundo... consegue mais, você não consegue mais administrar tudo isso. Você tem que parar um pouco e fazer, não, eu vou fazer uma coisa de cada vez, porque eu não tô aguentando. Eu acho que uma das coisas mais ridículas que existe na face da Terra é a gente ter um bendito num celular que parece que ele manda na gente. Aí você coloca na tela do celular lá, Facebook, Instagram, não sei o que, nada que seja importante. Aí chega uma mensagem, blup, você vai ver. Blup, você vai ver. Meu, quando você olha, seu dia passou e você estava só vendo essas porcarias. Eu acho que o primeiro ponto é eliminar essas coisas. Aqui, o que o senhor está falando aqui, voltando à aula do senhor em relação ao New York Times, o que eu imagino é, quando não tinha internet, o cara ia na banca, comprava o Estadão, ele sentava num domingo e ficava o dia inteiro lendo. Ele tinha assunto para a semana inteira. É verdade. Hoje não. Hoje o cara abre o celular, ele tem assunto da semana inteira dentro de um dia só. E aí, como você vai processar isso? De um dia só não, de alguns minutos, né? Exatamente, alguns minutos. É incrível esse tipo de coisa. O cérebro da gente não acompanha, por mais que você queira ser um expert, não vai acompanhar. E aí, contribuindo com a, com a colocação da Tânia,
E você imagina uma mãe de família, né? Uma mulher, ou uma mãe de família, ou uma trabalhadora que seja, qualquer aí que está no seu sábado de descanso e ela tem todo aquele monte de informações na cabeça, processando ali em relação ao seu trabalho ou à sua vida pessoal, e aquele celular pulando informação para tudo quanto é lado. Então, O maior inimigo nosso é... Deixa eu só contextualizar, Tânia, o que você falou, isso é uma falácia, tá? No sentido, né, quando a gente trabalha com quantidade de informação. Veja só, ou informação em si. As mulheres, elas sabem, e isso evolutivamente, isso está mais do que comprovado, que elas conseguem fazer, olha só, fazer mais coisas ao mesmo tempo, ou seja, ela cuidava de uma criança, ela fazia ali, por exemplo, as coisas, né, olhava se tinha uma fera ali querendo atacar, ou seja, ela conseguia ter essa abrangência de fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. Agora, olha só o que está acontecendo com a nossa sociedade. As mulheres, né, hoje o orçamento está cada vez mais apertado, as mulheres estão começando a ir para o mercado de trabalho, né? Não só ficando em casa e cuidando dos filhos, ir para o mercado de trabalho, ótimo, maravilha. Só que, né, o que acontece? A exigência lá é muito intensa e ali ela realmente tem que fazer, olhar e tentar compreender. Só que o nosso, a capacidade humana, né, de compreensão, ela não consegue absorver, né? Existe até uma regra, 7 mais ou menos 2, tá? Coisas ao mesmo tempo, né? Ou seja, você consegue processar uma coisa por vez, mas aí você consegue, basicamente, memorizar, trabalhar, etc., 7 mais ou menos 2. Só que está sendo exigido muito mais, né, do que isso com as mulheres, ou seja, além de toda aquela tarefa do lar, etc., também está sendo exigido o trabalho, as pressões, as vendas, não sei o que lá. O que está acontecendo hoje com as mulheres? O índice, né, de infarto, né, entre mulheres de 30 a 50 anos aumentou mais de 1000% nos últimos anos. Por quê? Por causa dessa pressão, né? Ou seja, o organismo, né? O ser humano, né? Principalmente a mulher, não está preparada para isso, né? Então, veja só, né? Então, eu queria desmistificar só uma coisa, ela faz, né? Várias coisas, mas efetivamente, em cada um dos segundos, né? Hoje, agora, eu estou fazendo uma coisa, daqui a pouco eu posso fazer outra coisa, daqui a pouco eu posso fazer outra coisa, mas por vez você só consegue pensar em um pensamento. Agora é a sua vez, Tânia, de replicar. Não, concordo com isso, mudou bastante, tanto que assim que começou a febre dos celulares assim mais em conta, tudo mais, tantos mais assim das empresas, como dizer, mais pressão nas empresas, muitos dos homens acabaram começando a esquecer crianças dentro do carro, né? Animais dentro do carro. Você vê que a maioria é homens. Não sei se teve um caso de mulher, mas foi a maioria homens esquecendo criança dentro do carro, esquecendo animais dentro do carro. Então é triste. Querendo ou não, a gente tem que parar um momento para poder pensar, analisar. É fato que quando você lê um livro e ouve música, você consegue gravar os dois. Você consegue saber que você estava fazendo os dois. Levantei a mão aqui, ó. Levantei a mão. Tô aqui. Desde que, olha só, é muito legal isso que você falou. Desde que você esteja ouvindo uma música em uma outra língua e que você não saiba aquela língua, desde que você esteja ouvindo uma música que não trabalhe, né, o seu lado linguístico, tá? Aí sim você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, se você trabalha as memórias linguísticas ao mesmo tempo, né? Ou seja, tá ouvindo lá o Milionários é Rico e quer acompanhar a música, né, do Milionários é Rico, né? E efetivamente tentando estudar matemática, não vai sair não.
Hoje em dia não é nem a mulher analisa rico, os TikTokers da vida, o bate a bunda no chão, essas coisas. Sai dançando, você não fica prestando atenção no livro, sai dançando, né? Mas você entendeu? Ou seja, você não pode. Você tem um Sim, quadrante, né, no cérebro, né? sim. E aí você não pode. Ou seja, você consegue fazer várias coisas, obviamente, né? Que Mas na desde que verdade, uma não interfira na outra. Essa análise que foi feita sobre poder ler e ouvir música, na verdade, a música era a música clássica, né? Então era só instrumental. Você conseguia. Ela te acalmava e te abria a mente. Porque olha só que bacana, né? Você vai estar estudando matemática. Aí você está trabalhando uma parte do cérebro. E quando você ouve a música, você está trabalhando a outra. Então, quando você integra os dois hemisférios, né? Você consegue uma mobilidade neural muito maior. Por isso que você consegue até reter e guardar mais informações. É muito legal isso. Muito bem, então, ó, já falamos de um monte de assunto aqui, né? E aí, o que que acontece? Olha só, para vocês terem uma ideia, farto que teve aumento nas mulheres, os distúrbios psiquiátricos, é verdade, nunca se tomou tanto, né, remédios de depressão, e o contrário, né, também, tanto de depressão quanto de ansiedade, né, ou seja, você está nos dois extremos, né, Karen? É verdade. Lá no hospital nós temos, acho que umas cinco mulheres surtada, de sair gritando, de agredir enfermeiro. Acho que por causa dessa loucura mesmo, desse acúmulo de coisa na cabeça delas, coitadas. Não aguenta, né? Não aguenta. É verdade mesmo. Por isso que eu tomo ansiolítico, para não sair batendo nas pessoas. Fernanda, existe uma teoria, né, que fala o seguinte, que mais de 80%, né, das doenças que existem hoje em dia são causas psicológicas ou psicossomáticas, tá? O que quer dizer isso? É que nós causamos as nossas doenças em virtude, principalmente, de estresse, de ansiedade, de preocupação, de medo, né? Essas coisas, né, elas causam mais de 80% dos problemas de saúde que existem na nossa sociedade. É uma coisa absurda, absurda. E aí, né, falando nisso, né, ou seja, nessa quantidade de informação, nesse estresse causado, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de informação que foi criada, né, desde o início, vamos falar assim, né, da Terra, né, nos últimos 5.000 anos, né, ou seja, por que 5.000 anos? Porque efetivamente é o tempo que nós temos que efetivamente a história começa a ser registrada, que é o descobrimento da escrita, né? Então, dos 5.000 anos para cá, o que foi produzido de 1970 até hoje, ou seja, dá uns 50 anos aí, essa quantidade de informação é superior aos últimos 5.000 anos. Não é fantástico isso, gente? E olha, né, incluindo ali a Biblioteca de Alexandria, hein? Ou seja, veja só a quantidade de informação que se cria, né, diariamente. É uma coisa absurda. Não sei se vocês já viram um gráfico, só agora falando de internet, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui achar quantidade de informações criadas por minuto. Internet. Deixa eu ver se tem. Ah, tá aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó. Olha só que fantástico. Deixa eu ver. Esse aqui é 2019. Deixa eu ver se tem mais recente aqui. Tem aqui o último de 2019, pessoal.
Deixa eu ver se tem 2020, ó. Isso daqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar, tá? Aumentar aqui. Se eu clicar aqui, será que aumenta? Não aumenta. Acho que vocês não conseguem ver. Deixa eu aumentar aqui. Ctrl+. Olha só o que é produzido em 60 segundos, ou seja, 1 minuto, tá? É produzido 1,3 milhões de login, ou seja, que é a pessoa que entra no Facebook. 19 milhões de textos são enviados por minuto. 4,7 milhões de vídeos são visualizados no YouTube. Olha só a quantidade de coisa, né? Acho que 59 milhões de mensagens são enviadas no Instagram. Como é que chama esse negócio aqui? WhatsApp, isso, obrigado. Né? 1,1 milhão de compras, né, são realizadas. Olha a perca de tempo aqui, professor, só cortando o senhor, 1,6 milhões de pessoas no Tinder. Isso aqui é uma perca de tempo que, desculpa quem tem, mas é horrível. Eu entrei uma vez, isso aqui, não dá, cara. Isso aí, desculpa, mas profissional nenhum consegue se formar quando você tem um Tinder desse instalado no celular. Mas e não só ele, ou seja, tudo isso daqui, né, contribui para que efetivamente você desvie pelo menos aí uma parte do seu tempo, da sua vida, né, à toa, né, às vezes, né, à toa. Se você está focado, né, direcionado ali, ou seja, você tem uma empresa e você está vendendo por dessas redes sociais, alguma coisa, é uma forma de você, aí tudo bem, né, até justifica. Aí ficar vendo por ver, né? Então acho que a gente tem que refletir um pouquinho, né? Olhando para esse quadro aqui e vendo que a gente tem que saber exatamente o que a gente vai olhar, ver, buscar, ler. Porque se a gente não fizer essa peneira, né? Essa peneira se volta contra a gente. Eu estava vendo uma palestra do Fujika, né? Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele foi presidente do Paraguai, né? Eu contesto muitas coisas, né, que ele pensa, mas uma coisa que ele falou foi fantástico, né? Quando você está aqui, né? Ou seja, você está destinando, né, um tempo para olhar, por exemplo, para um post, né, do Instagram ou para isso, etc., você está destinando a única coisa, né, que você tem de mais valiosa, que é o tempo. O tempo é a coisa mais valiosa que você tem. Então, por exemplo, né, vamos pegar só um exemplo banal. Vamos imaginar que você queira comprar um celular, tá novo. Esse celular custa X. Muito bem. Aí você fala assim, bom, o que eu tenho que fazer para comprar aquele celular? Tem que trabalhar Y horas, né? Para comprar. Então, olha só, aquele tempo que você está trabalhando para comprar aquele celular é um tempo da sua vida, né? Então, o que é realmente aquele celular? O que é realmente aquele... É o tempo, né? Você está destinando um tempo para ter aquilo. Aqui é a mesma coisa, né? Você está vendo um post lá na internet. O que você está destinando ali? O tempo. O tempo é a coisa mais valiosa que nós temos. Então a gente tem que saber muito bem a que a gente destina o nosso tempo, tá? Oi, pode falar. Uma informação contribuindo com o que o senhor está falando aí, que assim como a Fernanda, eu também tomo ansiolítico e além disso eu procuro fazer as minhas leituras em relação a esse tipo de contexto, né? De você centrar um pouco mais para poder responder corretamente no momento correto e utilizar melhor o seu tempo. Eu acho que o que o senhor está falando aí é o pior de tudo, né? Se você acha que é só um minutinho que você vai associar aquela perca de tempo, vamos dizer, é só um minutinho que eu vou dar uma olhada no Face, ou só um minutinho que eu vou... agora estou na hora da minha refeição aqui, sobrou 2 minutinhos, vou dar uma olhada. Esses 2 minutinhos já te enganou.
Porque você vai entrar num post, algo vai ser mais importante, que você vai atrás desse post, que você vai, quando você olha, esse 1 minutinho virou meia hora. Por incrível que pareça, isso daí é meio que, sabe, sei lá, é lunático pensar assim, mas é verdade, você acaba indo atrás de algumas informações, quando você vê, fala, puta, olha, eu me perdi nessa pesquisa aqui, acabei virando esqueci do tempo, eu tinha que fazer outra coisa, acabou que não deu tempo. O que não deu tempo? Não deu tempo porque você destinou, é que o senhor falou isso agora, o senhor destinou ele para uma simples pesquisa ou para uma simples consulta no aplicativo de divertimento, que não precisava, naquele momento não precisava. Pessoas perdem sono às vezes, porque chega em casa tarde, deixa eu dar uma olhada na minha rede social, aí já era. Aí Não, e aquilo já pior, foi. né? Você Pior. olhando para uma tela que emite luz azul, né? Que é exatamente a luz azul que desperta, ou seja, inibe a melatonina, né? Então, à noite, você acessar, ficar olhando para as telas como um todo, né? É horrível, porque você está inibindo a produção de melatonina. A melatonina é o hormônio do sono, né? Ou seja, é ele que é responsável por que você tenha um bom sono. Então, nessa semana da CIPA aqui na CBA, teve um psicólogo, né, ele fala justamente desse assunto que o senhor puxou hoje. É interessante de ver como as coisas são, as coisas que estão acontecendo no momento, o ser humano e a sua quantidade de informações. Ele falou que a hora que você tiver a capacidade de entrar no seu celular e configurar ele para não vibrar, WhatsApp, Face, qualquer outra coisa que seja, para ele não vibrar, sabe, para ele não te informar de alguma coisa, você consegue ter um ganho mais de qualidade na sua vida. Porque às vezes você está fazendo uma coisa concentrada, seu celular, você vai lá olhar. É ansiedade isso, você vai olhar, para ver o que é. Se ele não vibrar, ele está ali. Eu fiz um teste uma vez, e fiz isso que ele comentou, né? Porque eu achei muito interessante para a minha vida, né? Eu estou tentando contribuir um pouco com a aula, porque eu também tenho essa necessidade de cura, vamos dizer assim. E eu tirei os alarmes do meu celular. Cara, meu chefe chegou para mim e falou, pô, você não atende celular? Eu falei assim, eu tô trabalhando. O que você precisava? Liga para mim. Aí ele parou, pensou, falou assim, você lembra da semana da CIPA que o cara falou? Cara, se eu ficar vendo todo o sinal de informação que vai aparecer para mim por mensagem, eu não trabalho. Por incrível que pareça, meu chefe entendeu. Você acredita nisso? Eu achei que eu ia ter um puta num desânimo, puta numa guerra. Ele falou assim, não, você tem razão. Eu acho que se a gente voltasse, por exemplo, 20, 40 anos atrás, se um chefe precisava falar com a pessoa, ou ele saía na área ou ele ligava. Hoje não, hoje o cara tá sentado atrás da mesa dele, vou mandar uma mensagem. Pronto, que ele não sabe onde eu estou. Se eu tô numa condição de risco e aquela porcaria vibra no meu bolso e eu com ansiedade quero ver, eu posso me acidentar. exatamente. Olha como é interessante que o psicólogo fala numa condição, numa semana de segurança, numa fábrica onde a gente está procurando acidente zero, mas a gente não consegue. Então, o ponto é fazer com que o ser humano entenda que o simples alarme do celular, ele já tira você da concentração da sua vida e até mesmo da criação. O meu já há anos que já não tem nem mais toque para poder ver mensagem nem nada. Tanto é que até no serviço, dependendo da hora, eu tenho que ligar o som da ligação. Porque o meu chefe também falou para mim, Tânia, você não atende o telefone? Não, eu falei, não ouvi tocar. Tá no bolso, do lado, só que eu tirei o vibra, eu tirei todas as formas de toque para não chamar atenção. Por quê? Você tá no trabalho, você tem que focar sua atenção naquilo que você está fazendo, porque querendo ou não, pode fazer alguma coisa errada, vai ter retrabalho, pode ter acidentes, pode ter acidente no futuro se eu colocar uma peça errada. Então, eu preciso focar naquilo que eu estou fazendo. Então, sempre tirei, né? Na verdade, faz desde o meu terceiro celular que eu comprei, eu comecei a desabilitar tudo. Tudo que é som, eu desabilitava. Agora, a qualidade de vida aumenta, né, Tânia? É vida. Tá aqui do meu lado, tá aqui, no canto, eu só ouvi agora de pouco um vibra, que eu não tirei ainda do Teams, as meninas mandando mensagem, daí vibrou aqui do lado, mas é só. Que bom, é essa consciência mesmo que tem que ter, pessoal,
Porque o que a gente tem realmente é o tempo, né? Então, não gastem o seu tempo com coisas que não agregam valor, né? E aqui, ó, vocês podem ver aqui também que está aumentando exponencialmente tudo, né? Aumenta exponencialmente. E a gente tem que começar a cuidar exatamente desta parte. Por quê? Por que que é importante? Por que que a gente sente ainda tanto esse impacto, né? Porque nós pensamos de maneira linear e não exponencial. Vou exemplificar aqui para vocês. Pensar linearmente é mais ou menos assim, ó. Quantos passos, por exemplo, eu tenho que dar para chegar, por exemplo, lá no portão, né, da frente de casa? Sei lá, 10 passos, 20 passos, 30 passos. Vamos imaginar que seja 30 passos. Então, ó, se eu pegar agora aqui, sair numa linha reta, porque linear é linha reta, né? Numa linha reta, eu vou então dar 30 passos e aí chegar lá no portão, certo? Isso é linear. Agora, vamos transformar esses passos, né, de linear para exponencial? Vamos lá? Olha só. Então, o primeiro passo é o primeiro passo. O segundo passo, né, eu já vou dar 2 passos, né? No próximo, né, no terceiro, eu vou dar 4 passos. No quarto, 8 passos. Vocês estão entendendo aqui exponencialidade? Aqui, ó. Então, eu vou dobrando lá. 1, depois 2, 4, 8, 16, 32. Entenderam a ideia, pessoal? Sim. Ótimo. Sim. Isso é exponencial. Agora eu pergunto para vocês, aonde eu estarei no 30º passo exponencial? De preferência na outra vila, porque dependendo da situação, você vai estar longe. Muito longe. Você não precisa de todos esses passos para poder chegar no portão, né? Não, muito pelo contrário. No quinto, 16. 16, depois, ó, no quinto passo é 16. Porque se você começou no primeiro com 1, se fosse sequência, já dobrando já desde o primeiro, seria no 15. Então seria no 16, que você estaria no 30 passos. Não, é antes. Ó, o quarto passo aqui, ó. Quarto passo, eu estou em 8. O quinto passo estaria 16. O sexto passo aqui, ó, sexto passo, eu já passaria de 32. Mas a minha pergunta não é quando é que eu chego no portão. A minha pergunta é, aonde eu chego se eu der 30 passos exponenciais? 30 é assim, ó, primeiro passo, segundo passo, o 30º passo exponencial. Aonde que eu vou estar? Bem distante Segundo do uso, portão. Bem, Você vai estar segundo- muito além do portão. agora China. vocês vão se Só na China. impressionar o quão Vai entrar lá na casa do vizinho. vocês vão ver aonde que eu vou estar. Que casa do vizinho, olha só. Quer ver? Deixa eu pôr aqui. Opa. Ué. Aqui. Eu vou estar na 26ª volta ao redor da Terra. Todo mundo ficou sem palavras. Para deixar, né? deixar a gente piradinho? Tô doideira. Eu tava pensando ali do outro lado da rua. Pois é incrível, né? É por isso que nós não pensamos de maneira exponencial, nós não estamos preparados para isso. Só que o mundo hoje, principalmente de informação, está exponencial. Então, é por isso que nós precisamos de algum tipo, né, de suporte, e principalmente o tecnológico é que vem nos ajudar nesta tarefa, tá? Então, se a gente olhar para o mercado hoje, né, o modelo atual, ele valoriza exatamente isso, ou seja, você tentar compreender todo esse ambiente, né, de globalização, demandas do consumidor, regulamentação governamental, mercados de competição, esses são os fatores externos. E o interno, né, tem estratégia, tem colaboração, tem reação, tem ou seja, é um fuzueto, né? É muita coisa que você tem que olhar, ó, você tem que olhar para tudo isso daqui
para daí sim você fazer a sua análise e tomar as suas decisões. Como é que você faz, né, tudo isso daqui, ó, sozinho? Não tem como. Então, a ideia é você ter um suporte computadorizado, né, no apoio à decisão. Ou seja, é tentar de alguma maneira olhar para essa quantidade de informação aqui, ó, essa quantidade, né, absurda, exponencial de informações e tentar ali extrair algum tipo de padrão, algum tipo de suporte, né, para que você consiga ter agilidade, velocidade, precisão e assertividade na sua tomada de decisão. E isso, né, é chamado de business intelligence, ou seja, inteligência de negócio. Você tem, então, ferramentas que te deem suporte para que consiga, né, diante deste Big Data, né, a gente chama isso de Big Data, né, esse montoé, né, esse monte de informação, né, que só vem aumentando. Vocês viram lá que ela dobra a cada 10 anos, né? Então, isso, eu preciso, então, dessas ferramentas, né, que dão suporte. E a esse processo é chamado de Business Intelligence, tá? Então, dentro do ambiente de negócio, né, essa estruturação da decisão, como que, baseado em informação, a resposta acontece, a gente tem, então, o Business Intelligence aqui, que vai fornecer possibilidades de você ter, então, respostas àquela quantidade de informação. E só um detalhe, essas informações, né, que estão ali guardadas, são informações passadas, tá? Então, tudo que já aconteceu, são as vendas que já foram feitas, são os fornecedores que já fizeram, então, a sua inclusão de matéria-prima, são os clientes que já fizeram, ou seja, são todas as informações que já aconteceram, né? Então, são dados passados. Muito bem. Diante desses dados passados, né, você pode, então, utilizá-los para fazer alguma coisa, né, reativa, ou seja, aconteceu um problema, você tem que resolver esse problema. Então, você vai reagir a ele, né? Então, é uma maneira reativa, né, de reagir a um problema que aconteça. Mas você também pode agir de forma proativa, né? O que é proativa? Você sabe que pode acontecer um problema, por exemplo, de qualidade, né? Ou seja, sei lá, uma falha, né, num processo produtivo pode ocorrer em tais condições. Então, você antevê aquilo, né? E isso também é antecipativo, né? Ou seja, é proativo e antecipativo. Você se antecipa àquela determinada situação. E eu tenho também, ou seja, aquele processo, aquela máxima de você olha para o passado, vê como aconteceu, então você adapta o seu futuro, né, de acordo com o que você conseguiu identificar lá no passado. Então, o Business Intelligence, ele permite todas essas ações aqui, né, vamos falar assim. Mas tudo isso, né, tem graus de complexidade envolvida aqui, né? Se você quer apenas transportar, por exemplo, um modelo, né, que é isso que a gente vai fazer, né? Dado um determinado modelo, a gente quer tirar algum tipo de conclusão ou até mesmo tirar algum tipo de conclusão do que aconteceu, né? E isso, a parte básica do Business Intelligence, do Power BI, ele faz assim de uma maneira muito, mas muito legal. Agora, se você quer utilizá-lo de uma maneira mais antecipativa, proativa, aí você vai precisar de algo a mais. Só o Power BI não dá conta. Você vai ter que agregar ali, por exemplo, programação em Python ou R, alguma coisa assim, que permita a criação de modelos, né, utilizando machine learning, né,
para que efetivamente você consiga esse fato, este intento, tá? Então, o Power BI também não é a solução para todos os problemas, ele soluciona problemas pontuais, tá? Aqui eu vou passar rapidinho um vídeo, né, que ele é uma propaganda, né, é uma propaganda, e como toda propaganda, ele vai puxar a sardinha para o lado dele. Mas ele é bonitinho aqui, ele mostra o que é o business... Ah, não, desculpe, estou falando errado. Eu estou aqui falando sobre o que é o Business Intelligence e a diferença, né, entre Business Intelligence e o Data Science. Esse aqui eu retirei lá do curso que a Tânia está fazendo, olha lá. Esse daqui eu retirei uma fala do curso lá que a Tânia e o Hudson acho que também estão fazendo, né? Que eu achei interessante. Ele falou qual que é a diferença entre Business Intelligence e Data Science. Data Science é a ciência de dados, você fazer aquela ideia de proatividade, né? E o Business Intelligence é só cuidar do... vamos falar assim, você pode também fazer isso, né? Mas intrinsecamente encontrar algum modelo, alguma coisa para a realidade. Vamos ver aqui rapidamente. Para compreender as diferenças e similaridades entre essas duas áreas, primeiro temos que verificar quais são os tipos de análise de dados. Nós temos 4 tipos principais: análise descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva. A escolha por qual tipo de análise você aplica depende do problema de negócio em que nós estivermos trabalhando. O objetivo é sempre ter uma visão voltada para o ambiente corporativo, para o mercado de trabalho, para a solução de problemas. Então eu tenho que encontrar um problema de negócio, buscar os dados e encontrar uma solução aplicando uma ou mais técnicas de análise. Essa é a ordem. Tome cuidado para não inverter, hein? Algumas pessoas que estão começando nesse universo querem sair correndo para aprender análise de dados. Ok. Eita! Entretanto, você vai aplicar a técnica de análise de acordo com o problema que você estiver trabalhando. Pois bem, quando eu escolho um ou outro, depende daquilo que você está tentando resolver. Imagine que você tenha, por exemplo, como problema, um conjunto de pacientes que desenvolveram uma determinada doença. Você tem os dados desses pacientes, como idade, últimos exames, pressão sanguínea, etc. E aí você quer apenas descrever as características das pessoas que desenvolveram a doença. Ok, nesse caso eu aplico análise descritiva. Percebeu o processo? Primeiro eu defini o problema, depois busquei os dados, depois escolhi o tipo de análise. Vamos supor agora que o problema mudou. Eu tenho ainda o conjunto de dados dos pacientes, mas eu quero prever se um determinado paciente vai desenvolver a doença no futuro. Então agora eu tenho que mudar o tipo de análise. Eu vou trabalhar com análise preditiva. Eu posso usar análise descritiva e preditiva para o mesmo problema? Sim, eu posso. Cada um desses tipos de análises, você vai encontrar técnicas, ferramentas, procedimentos diferentes, que têm que ser aprendidos à medida que você vai desenvolvendo habilidades em análise de dados. Pois bem, o BI tradicional foca nos 2 primeiros tipos de análise, na análise descritiva e diagnóstica. Na análise descritiva, nós queremos responder a pergunta: o que aconteceu? Então eu quero, por exemplo, descrever as características dos pacientes que desenvolveram a doença. Na análise diagnóstica, eu quero compreender por que isso aconteceu. Aí eu vou aplicar um conjunto de técnicas para tentar responder esse tipo de pergunta. Esse tipo de pergunta você vai encontrar na área médica, na área de finanças, no RH, no marketing, operações, logística, etc. Cada área vai ter lá a sua particularidade, os seus dados específicos, mas a técnica de análise se aplica a qualquer área, desde que eu tenha um problema para resolver, desde que eu tenha dados à disposição. O BI tradicional, que existe pelo menos há 2 décadas, ele foca nesses 2 tipos de análise. Só que, ao longo dos últimos anos, principalmente na última década, cresceu muito o volume de dados à nossa disposição. E a capacidade computacional aumentou de forma considerável. Isso fez com que houvesse uma grande evolução nas técnicas ligadas à ciência de dados, cujo objetivo principal é trabalhar com análise preditiva e prescritiva, respondendo o que acontecerá e o que deve ser feito. Embora, com ciência de dados, eu também possa trabalhar nos 2 primeiros tipos de análise, descritiva e diagnóstica. Eu posso dizer que o BI tradicional faz parte da ciência de dados? Sim, claro que eu posso. Muito daquilo que nós fazemos em ciência de dados já era feito em BI ao longo dos últimos 20 anos. Só que agora nós demos um passo adiante, trabalhando principalmente na análise preditiva, que é onde entra machine learning. Sendo assim, a escolha por técnicas de BI ou ciência de dados vai ser puramente baseado no problema de negócio. O que você quer resolver? O que você quer entregar como resultado? O que você vai apresentar para os tomadores de decisão da sua empresa ou para o cliente? Depois dessa definição, escolhemos então se trabalharemos com BI tradicional, com ciência de dados, a técnica de análise ideal para cada situação e assim por diante. Então, nesse aspecto, né, é isso que eu queria chegar. O Power BI, ele é um BI self-service, né? Ele é dessa categoria de software, né? Ele trabalha basicamente com o modelo aqui de BI tradicional, né? Ou seja, ele é muito bom, mas para fazer exatamente essas perguntas aqui, o que aconteceu e por que isso aconteceu, né?
Agora, se você busca, né, uma análise preditiva, né, dentro utilizando, né, o Power BI, aí você vai ter que utilizar outras ferramentas, só o Power BI não vai dar conta, entendeu? Você vai ter que utilizar outras ferramentas e ele permite isso, o Power BI permite isso, que você então venha a, por exemplo, programar determinadas funções em Python ou em R, ou alguma coisa assim, para justamente criar, né, modelos preditivos que permitam, né, no futuro, né, vamos imaginar, dado determinadas situações, né, o que pode acontecer com esses dados o que já aconteceu antes. Então, é uma ideia de você prever, né, algo que vai acontecer, o que acontecerá. Aí você tem que utilizar essas outras ferramentas. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Alguma dúvida? Por que é o Matheus que está falando aqui? Não, é o cara da Data Science aqui. Não, professor, desculpa, é apenas uma brincadeirinha que o Matheus fala assim também, ele explica rápido, ele tem muita informação quando ele passa, eu acho muito legal, não é nada pejorativo não, pelo amor de Deus, o cara é 10. Então, viu, Hudson, eu tive que colocar numa velocidade um pouco maior aqui, porque o cara da Data Science lá, ele fala bem pausado, né? Sim, eu fiz quando eu vi ele essa apresentação lá no curso, não tem nada a ver com o que ele está falando, não, ele fala muito devagar, ele é muito tranquilo. Então, e assim, se eu colocasse aqui, aí o ritmo da aula acho que ficaria não legal, né? Então, e eu não coloquei na velocidade máxima lá, eu coloquei acho que 1.5, alguma coisa assim, tá? Será que a Fernanda tá viva ainda? Porque ela toma ansiolítico e pega uma explicação rápida dessa, eu acho que pirou, não? Será que não? Fernando, você tá aí? Eu sempre acelero as aulas quando eu vou rever. Ah, tá vendo? Então tá acostumado, tá vendo? Quem pensa, né? É a ansiedade de ver logo, eu vou e acelero. Cuidado, hein, ó, a quantidade de informação e o tempo, hein, ó, cuidado, hein. Então, a importância, basicamente, do processo de inteligência, business intelligence, aqui, inteligência de negócio, né, basicamente, é a qualidade e o tempo da informação influenciam diretamente esse processo. Por quê? Porque nada adianta, né, eu ter, né, depois de 20 dias que aconteceu um fato, eu saber, então esse fato aconteceu por causa disso, né? E aí, né, vários outros, né, fatos já ocorreram em virtude daquilo, e só depois 20, 30, um ano depois que eu vou saber. Nada adianta. Então, o tempo da informação também influencia muito, e a qualidade que ela também dá. Então, reduzir a lacuna entre o tempo de desempenho da empresa e o desejado expresso no seu planejamento estratégico é uma das objetivos da importância, né, do Business Intelligence, e também utilizar os indicadores chaves de desempenho para monitoramento constante da performance empresarial, também é outro. E aqui, ó, pode falar, Hudson. Não, eu só ia fazer um comentário a respeito o rapaz aqui, ele não tem um relógio, né? Ele tá com uma agenda no pulso, né? Ele tá marcado café, depois não sei outra coisa ali embaixo, aí tem outra situação, ele tem realmente uma agenda, né? No braço, né? É bem isso mesmo, né? E eu sou do tempo que relógio só marcava a hora, Hudson. Pois é, e o meu tinha que chacoalhar ainda, para dar corda e fazer funcionar, porque às vezes ele parava, boca aberta. E era assim, e era chique, né? Você ter aquele relógio que ele se dava a corda automaticamente, né? Não, era incrível, cara. Era chique mesmo. E aqui, então, a inteligência de negócio, né? Ou seja, dentro do ambiente empresarial inteligente, né? Você tem várias fontes de inteligência, né? Você tem lá a inteligência de mercado, você tem a inteligência competitiva, a inteligência coletiva, a inteligência do próprio negócio, que efetivamente vai focar aonde? Nos indicadores, né? Então, é isso que basicamente nós vamos, então,
focar aqui. E o que são indicadores? Pode falar, Hudson. Não, é que cortou toda... Ficou mudo. As duas frases, acho que o senhor falou aí, ficou mudo. Ah, tá. Então, a inteligência de negócio, ela foca basicamente em indicadores. Indicadores, né, são informações que vão possibilitar você seguir ou não um caminho, né, ter consciência da onde você está indo, para onde você está indo e como você está indo, né? Então aqui, ó, eu estou pegando um exemplo, né, de um carro, né? Peguei um carro simples aqui, né, para a gente olhar, um popular. Um Fusca? Um Fusca. Mas imagina só, né? Você aqui no cockpit, né, desse carro aqui, né, andando lá em alta velocidade e, né, eu pego isso aqui, ó, escondo, né, o painel de vocês, né? Ou seja, os indicadores de vocês. E aí, como que vai ser essa viagem? O que vocês acham? Como se tivesse no Fusca mesmo, de verdade. Daí. Você enxerga a rua. Pois é, então pensem um pouco, né? Você dirigindo sem ter noção de qual é a sua velocidade, se está acontecendo ou não alguma coisa, a rotação do motor. É óbvio que você consegue ter ali alguns indicadores, né? Ouvindo, né? Sentindo o motor, tudo mais, né? As pessoas que têm aí uma vivência maior conseguem fazer isso. Mas é muito mais fácil, né? Você dirigir um carro com os indicadores ali mostrando para você todas as informações, não é? Sim ou não? Sim, com certeza. Principalmente se a gasolina está acabando, né? Ou Pois se você vai passar demais num radarzinho da vida, né? Então, você fica insegura, não fica, Tânia? Obviamente você até tem alguma noção, assim, eu estou correndo bastante, eu não estou. Mas será que eu estou naquele limite que eu quero estar mesmo, né? Então, principalmente eu que tenho pezinho de chumbo, né? Que adoro pegar uma pista assim e esquecer para onde estou indo. Precisa ter um painelzinho, pelo menos, para saber onde tem o radar ali, ó, para mim poder ir devagar, pisa aí no freio, menina. Que não Ou pode. seja, agregado a isso, você tem ainda como é que chama lá? O Waze, né? Que vai te falando, ali na frente tem um radar, reduz aí, né? Pior que eu nem uso o Waze, professor. Eu uso um outro, que é o Robodart, lá onde ele fala onde tem os radares. Chama Robodart? Esse eu não conheço. Ele fala onde tem os radares. Ele tem um mapa, mas eu posso silenciar ele. Quando está a um certo tempo de distância do radar, ele começa a apitar um sonoro, começa a aumentar, conforme você vai chegando perto do radar. Muito legal, ótimo. Então, é mais ou menos isso que o Business Intelligence te dá, né? Ele te dá, então, essa possibilidade de ter esses painéis aqui. Tanto é que a gente vai ver, né? Existe um módulo, né? Um espaço lá que é justamente a criação de painéis, né? Dashboards, né? Que é exatamente isso. São indicadores que vão te mostrar, né? Informações relevantes, bem concisas, sobre a gama de dados que estão sendo analisadas, né? Então, é um resumão, né? Então, o BI, basicamente, o conceito, né, de BI, ele é um termo guarda-chuva, né, que inclui diversas arquiteturas, ferramentas, banco de dados, aplicações, metodologias, ou seja, ele é um mundo, né? Eu não sei se eu tenho aqui, vamos ver assim, empresas de BI. Deixa eu ver se ele me mostra. Eu não tenho, mas eu já vi um quadro, né, que ele mostra a quantidade dividido nessas áreas aqui, que nós estamos falando de ferramentas, arquiteturas, banco de dados. Então, para cada uma dessas, vamos falar assim, divisões aqui,
nós temos assim dezenas e centenas de ferramentas, de clientes, de fornecedores, né, que poderiam ser utilizadas para uma determinada solução, né, ou seja, para atingir uma determinada solução. Um outro conceito é que é uma expressão livre, né, de conteúdo, portanto, significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, o que é BI, né, para educação não pode ser a mesma coisa para uma empresa metalúrgica e assim por diante, né? E BI é uma ferramenta, não é uma ferramenta em si, mas um conceito com várias iniciativas. Então, cada uma dessas, vamos falar assim, áreas aqui, tem um foco, e além de ter um foco em cada uma dessas sub-áreas aqui, eu também tenho para cada problema uma forma de interpretar o processo, tá? E aqui, né, tá o esquema geral, né, de como que o BI, né, pode ocorrer ou como que ele geralmente ocorre. Então você tem aqui, basicamente, os dados que estão espalhados na empresa como um todo. Aqui, ó. Então, aqui, ó, são os dados espalhados na empresa como um todo. Seja em banco de dados, seja em planilha do Excel, seja em arquivos do Word, ou seja, uma gama imensa de dados. A gente chama isso aqui, por exemplo, de Data Warehouse, né? Ou seja, é onde estão todos os dados lá, ou até mesmo, a gente pode até chamar isso aqui de dados brutos, né? Por que dados brutos? Porque eles ainda não foram analisados, né? Ainda nós estamos trabalhando com esses dados aqui de maneira sem tratamento. Então, aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que extrair esses dados para que eles comecem a ser úteis, né? E aí você utiliza ferramentas de extração. Então, aí vocês utilizam as ferramentas, né, chamadas de ETL, de extração, tratamento e limpeza de dados, né? Extração, tratamento, né, e limpeza. E por que eu tenho que limpar os dados? Porque às vezes, né, tem muita informação que não é relevante para aquele determinado contexto. Então, esse processo de limpeza, ela é muito importante. E aí, então, depois que eu limpei, etc., entendi, né, fiz o entendimento, entendi os dados, juntei, né, uma planilha com um banco de dados e assim por diante, eu coloco tudo isso dentro do que a gente chama de Data Warehouse ou Data Marts. Qual que é a diferença? Data Warehouse é onde eu coloco todas as informações. Então, dentro, por exemplo, eu tenho ali o departamento de vendas, departamento de produção, tem tudo ali dentro de um único conjunto de dados. E o que é Data Mart? Data Mart é quando eu consigo dividir. Então, por exemplo, eu tenho o conjunto de dados da produção. Então, eu tenho o Data Mart da produção. Eu tenho lá o outro conjunto de dados que é de vendas. Então, eu tenho o Data Mart de marketing, né? E assim por diante. Então, quando eu tenho essa possibilidade de divisão, eu tenho os Data Marts, tá? E quando eu tenho tudo isso junto, e geralmente, né, a gente pode entender que os vários data marts formam, né, um data warehouse grande, né? Então, aí, com esses dados já preparados, né, aí basta, então, extrair, analisar, né, o que eu realmente quero. E aí eu crio, então, o que a gente chama de front-end, né, que seriam, basicamente, as formas de visualização, as formas de mineração de dados, as formas de reporting, né, ou seja, de relatórios e assim por diante. Então, esse seria o fluxo básico, né, quando a gente trabalha com Business Intelligence. Depois eu tenho aqui um passo a passo, né, mesma coisa, né, explicando aqui, ó, o que são essas fontes internas e externas, né, são tudo isso aqui que a gente falou. O que é ETL, Extraction, Transformation and Load, né, o carregamento, né, dos dados. E aí, o que é o Data Warehouse e o Data Mart, o que é cada coisa. Então, é basicamente o que eu expliquei. E aí, basicamente, o front-end terminando aqui.
E aí, só tem uma coisa, né, que eu não tinha falado antes, que seriam os metadados. Metadados, o que é metafísica? É a física que explica a física. Metadados são dados que explicam os dados. Então, geralmente, né, a gente tem que ir colocando ao longo desse caminho, né, desse fluxo, rótulos, né, que vão explicando os dados, para que efetivamente a gente consiga compreender e saber como utilizar aqueles dados, né, nos passos subsequentes. Então, metadados são dados que vão explicar o que são dados. Por exemplo, eu tenho lá um campo nome. O que é esse nome aqui? Ah, esse nome aqui é o nome do cliente que comprou, né, nas lojas tais, por exemplo, tá? Bom, o Business Intelligence, então, ele é muito utilizado, só para vocês terem uma ideia, né? Das 500 corporações que utilizam, as maiores corporações que utilizam BI, 61%, né, falou que elas conseguiram, né, economia de tempo. Conseguiu também uma versão única da verdade em 59%. Melhoria da estratégia e planos, né, em 57% dos casos. Melhoria da decisão tática em 56%, né? Processos mais eficazes em 55% e economia de custos em 37%. Ou seja, veja que o BI ele traz muitos benefícios. E aqui eu trago alguns exemplos, né? E eu tentei trazer assim exemplos os mais variados possíveis, né, da utilização de BI. Aqui vocês veem, né, o Departamento de Polícia da cidade de Nova York utilizando o BI para saber como é que ele deve alocar policiais para as rondas, né, que eles têm que fazer ao longo da cidade. E eles utilizam isso, né, olhando para trás e vendo os índices de criminalidade, né, por região. Então, de acordo com os índices de criminalidade nas últimas semanas, eles analisam, então naquela semana eles decidem alocar maior número de pessoas, maior número de policiais, né, para aquelas regiões aonde, né, eu tenho ali um número de, um indicador maior de criminalidade, né? Então, essa é uma das utilizações de BI. Então, ó, eu olhei para o passado e, então, eu tomei uma ação de acordo com o que aconteceu no passado, né? Um outro exemplo, né? Vocês sabiam que a Alemanha ela só ganhou a Copa de 2014 porque utilizou BI, né? Então tá aqui a explicação, né, do 7-1, por exemplo, né? O que aconteceu ao longo de muitos anos, não é 1, 2 anos, ou seja, acho que eles olharam, né, mais de 8 anos, né? O desempenho dos jogadores, o número de passes, velocidade, finalizações, defesas, e eles foram então trabalhando essas informações e alocando os jogadores de acordo com o desempenho deles, né? E com base nessas informações, a comissão técnica ia alocando e fazendo, então, rotacionar, até que ficou com uma equipe muito coesa, muito integrada, né? E que resultou no Campeonato Mundial em 2014. Resumindo, a Alemanha usou o Power BI por 8 anos e o Brasil usou prancheta marcando a lápis. É mais ou menos isso. Misericórdia. Você vê, né? Então, tudo tem a sua explicação por trás, né? Como que ela sai, né, de uma posição muito inferior e chega numa posição superior, ou seja, utilizando a inteligência, né? Aqui, ó, um outro exemplo, a Toyota dos Estados Unidos, né? Ela estava assim com uma quantidade de informações imensa, né, dos clientes, das vendas, dos produtos em si, da aceitação, da índices de qualidade, mas isso estava, né, completamente espalhado, né, pela organização. Aí chegou lá uma Chief Information Office, né, eu não me lembro o nome dela, mas foi uma gestora, né, que implantou, né, o Business Intelligence lá e criou lá o Data Warehouse, né, imenso,
colocou ferramentas de extração de dados, de mineração de dados, e em pouco tempo a empresa conseguiu otimizar os custos de fabricação dos automóveis e os fluxos de trabalho dos funcionários. Só para vocês terem uma ideia, né? Ela conseguiu um retorno sobre o investimento acima de 506%, né? Só, né, nos primeiros anos de análise. É uma coisa absurda, né? O que se conseguiu. Outro exemplo aqui, ó, a TNT. A TNT é uma das maiores transportadoras, né, do mundo, né? Só para você ter uma ideia, ela está presente em 61 países e tem mais de 56 mil funcionários, tá? Então, o desafio da TNT é manter a excelência em seu serviço. E aí, basicamente, ela utiliza o Business Intelligence para prever certas falhas e situações que poderiam prejudicar as suas entregas. Então, basicamente, a TNT, ela utiliza hoje em dia a Business Intelligence, né, para melhorar o serviço, melhorar a qualidade, fazer entregas mais rápidas e, efetivamente, possibilitar aí um crescimento de market share ainda maior, tá? Em resumo, né, até aqui, né, o que a gente pode ter? Eu tenho um vídeo, né, de uma pessoa que tem um site, uma divulgação de Business Intelligence, eu acho que vocês vão gostar. Eu só não sei a quantidade de tempo. Deixa eu ver o tempo que me resta aqui, senão eu passo para vocês o vídeo e vocês veem depois. Deixa eu descartar aqui. Deixa eu só ver o tempo disso. Só um minutinho. Acho que é isso aqui. Ué. $13 minutos. Dá tempo da gente ver? Acho que dá, né? Aí depois disso daqui, nós vamos ver então. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Olá, meu nome é Karine Lago e hoje falaremos sobre um assunto muito importante, a informação. Muitos dizem que a informação é o novo petróleo do século XXI. E isso é uma verdade absoluta e estamos vivenciando ela a cada momento. Hoje, eu trabalho muito com softwares de BI, especificamente o Microsoft Power BI. E basicamente o que eu faço é conectar em dados de diversas fontes, como Excel, dados da web, ou então de bancos de dados mais complexos e extrair informações. Quando temos uma tabela com muitos dados, pode ser que seja muito difícil extrairmos algum tipo de interpretação em cima deles, porque eles ainda não estão analisados, modelados e resumidos. Hoje em dia há uma velocidade imensa de criação de dados, tanto na web quanto em aplicativos que utilizamos, e precisamos de um sistema para processar todas essas informações. Não só os analistas de dados, mas também todos aqueles que trabalham com qualquer tipo de informação precisam aprender sobre a pirâmide informacional. E ela começa com os dados. Então aqui a gente consegue ver que nós temos vários dados sendo gerados o tempo inteiro. Talvez por sistemas ERPs, ou então por registro de reclamações, notícias, redes sociais, pesquisas, reviews e muitas outras. Esses dados estão encharcados de informações que ainda não estão extraídas. Só que aí a gente pode extrair e essas pesquisas, redes sociais podem virar, talvez, alguma estatística de cor mais aceita, ou então um tamanho que os consumidores preferem, ou então uma distribuição que é necessária para atingir outras pessoas, e isso pode ser utilizado como valor para o negócio, onde chegamos no pico da nossa pirâmide, que é a imposição de valor sobre esses dados que antes estavam completamente sem valor e foram analisados, transformados em informações e, eventualmente, transformados em dinheiro, talvez lucratividade, talvez uma redução de custo, entre outros tipos de consequências positivas. E hoje vivemos um mundo muito moderno e muito rápido. O tempo inteiro a gente tem utilizado cada vez mais aplicativos. Por exemplo, no meu celular eu tenho o Uber, eu tenho o iFood e tudo isso gera informação. Cada clique que eu dou nesses aplicativos é capaz de gerar um pedido lá que vai registrar que a Karine comprou alguma coisa nesse horário e foi esse tipo de produto que ela comprou. E, eventualmente, podemos também fazer algumas sugestões de consumo, por exemplo, utilizar esses dados para gerar valor para essas empresas.
iFood poderiam fazer o seguinte: a Karine sempre pede pizza no mesmo lugar. Então vamos sugerir para ela pedir esse sabor de pizza nessa frequência que ela compra e nesses dias que ela sempre normalmente pede. E aí pode me lembrar a pedir esses dados à medida que eu vou utilizando o aplicativo ou não, ele pode me sugerir utilizar. E aí a gente vai começando a gerar valor. Esse é só um dos exemplos. E esses dados gerados, eles estão totalmente aleatórios e são binários no nosso computador. Não conseguimos ainda extrair nada, estão simplesmente armazenados esperando a nossa atuação. Só que à medida que a gente vai analisando dados, a gente vai conseguindo encontrar algumas informações relevantes. E esses dados, muitos deles gerados, podem ser considerados como Big Data. O que é Big Data? É a geração de muitos dados que, anteriormente, lá no passado, a gente nem tinha noção do que era isso. E agora, no tempo da mobilidade, cada vez mais dados estão sendo gerados o tempo inteiro. Agora que eu estou falando, estão sendo colocados milhares de vídeos no YouTube, estão sendo postados milhares de tweets, estão sendo colocados muitos posts na internet, páginas estão sendo atualizadas, pessoas estão pegando Uber, entre outras interações. Imagine pegar cada um desses dados e conseguir aplicá-los em outros tipos de negócio, não só os primários concorrentes, por exemplo, de sistemas como o Uber, mas também secundários, como, por exemplo, análise de tráfego nas ruas. E o governo poderia utilizar isso também. Basta a gente ter um sistema capaz de processar esses dados. E o Big Data pode ser extraído e importado para uma ferramenta de ETL que é capaz de tratar esses dados. Nem sempre eles virão no formato que precisamos. Às vezes, precisaremos sim tratá-los de outra forma. E depois de tratados, podemos carregá-los em um sistema de modelagem. Então, por que o sistema de modelagem é importante? Eu não vou pegar esses dados e simplesmente utilizá-los. Eu vou relacioná-los com outros tipos de dados, como os dados internos da minha empresa. E quando eu faço essa relação entre dados, aí começa o enriquecimento das minhas informações. Os dados que antes eram binários e não significavam nada, podem gerar e agregar informações que também não significavam nada, gerando outros tipos de insights que eu não conseguiria obter apenas com os dados internos. Então, depois da modelagem, a gente pode fazer um sistema de visualização desses dados para que as pessoas consigam consumi-lo de uma maneira muito mais traduzida. E é muito importante observarmos que antigamente existiam softwares de BI que atualmente também a gente ainda tem esse paradigma no mercado que eram muito caros e muito complicados de serem implantados em empresas. Só que hoje isso mudou. Tivemos uma evolução no software de BI e vamos observá-la agora. Inicialmente, mais ou menos na década de 90 até 99, tínhamos softwares de Business Intelligence praticamente gerenciados pela TI. Ou seja, precisávamos de alguém especialista em algum tipo de linguagem ou sistema para implementá-lo. Isso deixava tudo muito caro. Além disso, o seu licenciamento era extremamente elevado. Só que aí nós tivemos mais evoluções. Nos anos de 2000 até 2009 ainda tínhamos esse software baseado na TI, construído pela TI. Só que também começou um novo movimento de Self-Service BI. Esse Self-Service BI fazia com que os softwares fossem mais maleáveis e que outros analistas, além da TI, pudessem desenvolvê-lo. Mas ainda não estava bom. Porque um comercial, por exemplo, uma equipe comercial precisa de informações muito rápidas. Se um diretor comercial chegasse para a TI e falasse, eu preciso de tal informação amanhã, e aí o cara da TI ia falar, não, mas você precisa abrir um chamado, porque a gente tem uma fila, e ela precisa ser atendida conforme essa prioridade. Talvez essa informação não fosse mais relevante quando chegasse a hora de desenvolver esse chamado que esse diretor pediu. Porque pode ter passado uma semana, ou então 2 semanas, porque essa decisão era para ter sido tomada no dia seguinte de sua solicitação. E por causa dessa velocidade, dessa necessidade, que a gente precisa gerar competitividade. Quando temos atraso na tomada de decisão, criamos algumas lacunas na empresa que podem ser brechas para os concorrentes aproveitarem. E isso é muito grave. Muita lucratividade pode perder, muitos novos produtos que estavam planejando serem lançados podem ser, por exemplo, perder o timing do mercado e a gente precisa atentar muito bem a essa informação. E nós estamos falando de tomada de decisão e pode parecer muito distante do que eu estou falando, mas não. Dados é a base para tomada de decisão. E é muito comum vermos em empresas executivos e profissionais que são de alto calibre e que têm muita experiência no mercado, mas às vezes eles tomam sim decisões baseadas apenas na sua experiência. Mas é muito, mas muito importante agregar dados
informação e valor dessas informações para adequar a sua decisão. E com a lentidão da resposta de alguns sistemas e processos que antes tínhamos, como, por exemplo, quando a TI atendia exclusivamente às necessidades informacionais de empresas, isso daí não estava muito bom e o mercado começou a se mover. E aí temos uma terceira era do Business Intelligence, que é, a partir de 2010 até hoje, ainda temos o sistema desenvolvido pela TI, ainda temos o Self-Service BI, mas agora temos o BI moderno. E o que é o BI moderno? Nós entenderemos agora. Só que observe bem o nível de independência. Aqui nós temos o BI pela TI, e a gente tinha um menor nível de independência nesse caso. Depois, o Self-Service BI, temos um nível um pouco maior e agora temos alta independência. O que significa isso? Os dados ainda são governados pela TI, eles ainda têm total processamento, controle e gerenciamento, só que pequenas parcelas desses dados podem ser disponibilizados para analistas lerem esses dados e tabelas. E eles vão analisar. Esses analistas não necessariamente precisam ser da TI, podem ser analistas de negócio. E uma vez que são de negócios, expande muito mais a capacidade e a capilaridade de desenvolvimento de soluções. Por exemplo, nesse caso do diretor comercial, ele poderia ter um analista especificamente de BI, que não fosse necessariamente da TI, mas sim da sua área de atuação, e ele poderia, sim, pedir para ele imediatamente obter essa informação, até mesmo antes do prazo desejado. Então, essa independência pode ser traduzida em termos técnicos nesse quadro. Primeiro, nós temos os dados. E esses dados, antigamente, quando a TI gerenciava o Business Intelligence, o software, eles ainda eram tratados internamente pela TI. Depois, nós temos a parte de visualização e gerenciamento. E também, quando a gente tinha softwares baseados na TI, às vezes envolvia programação. E outro fator importante é que, depois da programação, tinha um setup, uma configuração muito grande envolvida que precisava de muito conhecimento técnico atrelado. E esse conhecimento não dava para repassar para o analista de negócios fazer. Necessariamente tinha que ser alguém formado em TI, porque realmente precisava de alguns insights, algumas técnicas e conceitos que só se estudava e só obtinha esse conhecimento em graduações de sistemas de informação e de tecnologia da informação. Posteriormente, esse analista de TI era quem fazia toda a modelagem, fazia todas as análises e visuais. Um dos exemplos é a utilização do Reporting Services da Microsoft para disponibilizar essas informações através de gráficos. E a parte do analista de negócios ficava só na validação desses desenvolvimentos todos realizados pela TI. E também, o que acontecia no final? Quando um desses relatórios não eram aprovados pelo analista, esse processo inteiro tinha que ser refeito. Sim, aí perdia muito mais tempo. E normalmente isso acontecia, porque o analista de TI não fica somente no assunto do negócio que ele está desenvolvendo. Ele trabalha com sistemas de informação, com a empresa inteira, e não está vivenciando o exemplo do diretor e vivendo aquela situação. E aí nós chegamos no BI moderno, que muda por completo esse cenário de independência ou de dependência de um sistema informacional baseado apenas em desenvolvedores. Aqui nós temos esse mesmo cenário de cima, agora embaixo. E antes de analisá-lo, vamos verificar como que essa régua mudou. Agora, o analista tem muito mais trabalho, só que esse trabalho está simplificado. Não é mais necessário saber muito sobre linguagens de programação, apesar de que, sim, recomendamos para ele ter um leque e uma flexibilidade muito maior, mas não é necessário para a maioria dos casos. E muitas dessas configurações, dessas visualizações da obtenção de dados pode ser realizado por alguém que está próximo do tomador de decisão e não necessariamente apenas em um setor específico. Então, agora, nós temos toda essa base de responsabilidade, por exemplo, da TI, em dados, que banco de dados é muito importante, precisa ser consistente, precisa ter backups, precisa ter monitoramento frequente, precisa gerenciá-lo de verdade. E isso não pode ser realizado por um analista de negócios. O analista de negócios simplesmente vai fazer o quê? Ele vai analisar, ele vai parar de ficar só pedindo relatórios e vai começar a fazê-lo, começar a botar a mão na massa. E isso daí começou a ser possível a partir do surgimento de softwares de Business Intelligence com o conceito de self-service ou o BI moderno. Hoje temos vários no mercado. Então, aqui em cima nós temos a Microsoft, depois o Tableau e o ClickView. Vamos ficar somente nesse primeiro quadrante daqui, que é o quadrante mais visionário e que são dos líderes do mercado.
Desde o surgimento do Power BI em julho de 2015, ele tem alcançado cada vez mais patamares superiores. E se a gente comparar nesse quadro que eu mostrei, nós temos o Tableau e o ClickView nesse mesmo quadrante. Esses 3 softwares são muito indicados para desenvolvimento de relatórios. Eles possuem o conceito de BI, Self-Service BI, e você consegue explorá-lo conforme a sua necessidade. Por exemplo, conectando a vários dados, alguns deles têm a parte de tratamento de dados também embutida nele, e você pode fazer a modelagem, o relacionamento e a construção de relatórios. Eu, especificamente, gosto muito do Power BI e atuo especificamente nesse tipo de projeto. Conversamos um pouco sobre dados, informação e como gerar valor para o seu negócio. O objetivo dessa conversa foi te dar um overview um pouco sobre como o mercado de BI está atualmente e como ele também pode melhorar. Muito bem. Então é um resumão, né, sobre o Power BI, e aqui, né, a partir da próxima aula, a gente vai ver, né, o Power BI em ação. Então a gente vai começar com uma introduçãozinha aqui do framework, os dashboards, e aí a gente vai ir para a instalação e utilização do mesmo. Tá bom? É isso aí, pessoal. Por aqui, até aqui, tudo bem? Vocês estão aí acordados ainda ou não? Não, muito interessante, muito importantes informações. Legal, bacana. Então, estou baixando aqui a lista de presença de vocês. Baixar. Está baixado. Então, eu agradeço aí a presença, a participação, colaboração, entendimento. E nós nos encontramos aqui novamente de madrugada, né, nas próximas sexta-feira.